Vou pensar neste lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lar lá do céu. Ó pensai nos amigos do céu que venceram a luta final, e nos cantos que sempre ressoam a harmonia do lar eternal. Ó pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lar lá do céu. Hei de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidar dos tristezas, para sempre com ele habitar. Ó pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lar lá do céu. Sem demora no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar. Meu bondoso Jesus na minha espera, para as bênçãos eternas me dá. Ó pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lar lá do céu. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estas são as palavras que ouviremos do Rei Jesus quando ele retornar. E certamente um convite parecido ouvimos hoje, quando o Senhor nos chamou para a sua casa, a fim de adorá-lo, de estar em sua presença, como povo do Senhor. Hoje, nós estamos num ensaio daquilo que faremos por toda a eternidade, louvando e bendizendo ao Senhor. Assim, com as palavras de Mateus 25, verso 34, eu gostaria de saudar toda a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham por meio das mídias sociais, que a palavra de Deus possa alcançá-los mais uma vez. Esta noite é noite de adoração, de louvor ao Senhor. Portanto, que com o nosso coração nós possamos nos apresentar a Deus como quem quer ir morar naquele lar lá do céu, por toda a eternidade com o Senhor. Que o nosso Deus veja em nós sinceros adoradores e receba uma adoração centralizada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Sendo assim, coloque a sua vida diante de Deus nesta hora, fale com o Senhor, prepare a sua vida, a sua alma, para oferecer ao Senhor neste culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar para esta oração a nossa irmã Ana Lívia, que nos conduza em uma oração de adoração e de louvor ao Senhor nosso Deus.
Santo Deus e querido Pai, neste momento quero primeiramente agradecer por causa que a Tua misericórdia se derramou mais um dia sobre as nossas vidas. Quero agradecer porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui presentes na Tua casa, com o intuito de Te adorar, Te engrandecer e termos essa comunhão com os nossos irmãos. Também quero agradecer pelo dom da vida e pela salvação que o Senhor nos deu. Estamos aqui nessa oração para Te engrandecer, para Te adorar, e por meio de louvores, de orações, por meio do culto, nós queremos fazer isso ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Afasta todos os males das nossas vidas e que nós sempre tenhamos o Senhor em mente, porque só o Senhor pode ser dono do nosso coração por completo. Abençoa as nossas vidas e que nós nunca deixemos de adorar o nome do Senhor, porque é só por isso que nós precisamos viver, para louvar o nome do Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, e é em nome de Jesus que eu engrandeço o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós queremos convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 1 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Esta passagem nos lembra acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo e nos apresenta alguns cuidados que devemos tomar como povo do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 até o verso número 13, eu convido a igreja para fazer a leitura dos versículos pares e eu farei a leitura dos versículos ímpares. Leamos então de maneira pausada e com voz forte aquilo que a palavra do Senhor registra. Diz a Santa Escritura, 2 Epístola de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos ler juntos o verso 13? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais... Esta passagem é uma das passagens gloriosas da Escritura que nos ensina acerca da realidade do novo céu e da nova terra. E algumas observações precisam ser feitas aqui. Cuidados que devemos ter. Primeiro, o cuidado de não perder a esperança. Tenha esse cuidado. Seja vigilante. Mantenha a fé. Nós precisamos aguardar a volta do Senhor com fé, a certeza de que Cristo virá, não tardará, nem falhará a sua promessa. Então não perca a esperança, não perca a esperança. Se a sua esperança tem enfraquecido, você precisa se arrepender disso e pedir ao Senhor: Deus, fortalece a minha fé, abre os meus olhos, alimenta a minha esperança no Senhor. Segundo lugar, segundo erro e um cuidado que a gente tem que tomar é não pensar pouco de Deus. Pensar que Deus é igual ao homem, que fala e não cumpre. A palavra de Deus jamais cai por terra. Deus cumpre toda a sua palavra. Então, além de não perder a esperança, não faça pouco de Deus. Confie nele. E em terceiro lugar, a palavra do Senhor diz que se céus e terra passarão e surgirá um novo céu e nova terra, nós devemos viver hoje com um procedimento santo e piedoso. A nossa vida hoje, em nossas palavras, pensamentos e ações, vestimentas, comportamentos de diversas maneiras, devem expressar a vida que teremos quando Jesus voltar. Sendo assim, diante desses cuidados, nós precisamos avaliar a nossa vida. E eu quero convidá-lo a fazer isso neste momento. Coloque a sua vida diante do Senhor e arrependa-se dos seus pecados. Suplique ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim, ajuda-me em minhas fraquezas. Nós vamos orar, então. Peço ao nosso irmão Jadson para nos conduzir em uma oração de confissão de pecados, para que o Senhor perdoe as nossas falhas e não permita que sejamos como os incrédulos que desconfiam do Senhor. Guardemos firmes a nossa esperança. Toda glória a Jesus. Pai querido, Pai amado, o Senhor é bom, Deus maravilhoso e nos é muito acessível, Pai. Obrigado porque nessa noite, Deus, o Senhor nos conduziu até a Tua casa. Ó Deus, o Senhor nos atraiu até aqui, esse local, Deus, para render-lhe graça, ó Deus, e louvores. Mas nessa hora, Deus, nós vemos com o nosso coração contrito, ó Pai, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, Pai. Tantas falhas, ó Deus, que nós cometemos, ó Deus, nos nossos dias, seja por atos, ó Deus, pensamentos, palavras, ó Deus. Então eu te peço, Deus, que, como dito nessa noite, o Senhor é Deus, um Deus que é maravilhoso, Deus, um Deus que é bondoso e um Deus que é gracioso e que nos faz, ó Deus, com que nós nos acheguemos até o Teu trono de graça e assim nós possamos confessar, ó Deus, os nossos pecados. Ó Deus, eu juntamente com os meus irmãos, ó Deus, elevo o meu coração e os meus irmãos juntamente, ó Deus, ao Senhor, pedindo perdão por tudo que nós temos feito contra o Senhor, Pai. Ó Deus, o Senhor nos abençoe, Deus, continue nos abençoando, para que nós, ó Deus, caminhemos numa vida, ó Deus, que seja reta, numa vida, ó Deus, que glorifique ao Senhor, ó Deus, e que na certeza que o Senhor, Deus, se nós falharmos, o Senhor é maravilhoso para nos perdoar, Pai, dos nossos pecados e as nossas falhas, ó Deus. Mas isso não nos faz, ó Deus, pecadores, assim, de forma displicente, ó Deus, porque se assim nós o fazemos, nós não entendemos a Tua graça e o Teu perdão em nossa vida, Pai.
Então, Deus, quebrante os nossos corações cada vez mais e mais, ó Deus, e nos instrua, ó Deus, e coloque nossos pés firmados no caminho que é Cristo, ó Pai, para que nós assim possamos, ó Deus, caminhar uma vida, ó Deus, piedosa na Tua presença, ó Pai. Então, Deus, eu te peço mais uma vez, Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e fraquezas, ó Pai. Ó Deus, e continue nos abençoando, ó Pai, para a glória do Teu nome. Deus, faça isso para a glória do Teu nome. Em Teu nome eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor, agora em Apocalipse, capítulo 21, verso 24. Convido também o Ministério de Louvor, Viver e Adorar, para vir à frente, a fim de nos conduzir em cânticos de louvores e de adoração ao Senhor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 24. Leiamos todos juntos o que a palavra do Senhor nos diz. Apocalipse 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Cristo Jesus é o merecedor de todo louvor, toda adoração, toda glória. Então, neste momento, o seu povo, a sua igreja, você que se encontra aqui, adore ao Senhor de todo o seu coração, louvando a Deus com a sua alma. Afinal de contas, adoramos ao Rei Supremo, que veio, retornou aos céus, mas voltará uma segunda vez para nos buscar. Aqueles que se prepararam, podem também nesse momento oferecer ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas como ato de culto e adoração ao nosso Deus. Então louvemos ao Senhor. Convido aqueles irmãos que puderem ficar de pé, por favor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, nesse momento nós temos a oportunidade de continuar adorando ao Senhor com as nossas vozes. Este primeiro cântico, gostaria de pedir aos irmãos que cantassem bem animados, com palmas se possível, se não, pode somente cantar, será a bênção. Que vamos exaltar o nosso Deus, né? O Senhor, Ele é merecedor de muito mais do que muitas vezes a nossa presença no culto. Mas mais do que a nossa presença, é a nossa adoração, é o nosso louvor genuíno que vem dos nossos corações. A terra vai
então subiremos. Contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em nós para sempre. Aquele que teme os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais, Senhor.
desejo é te amar cada dia mais, ó Deus. Guardar os teus mandamentos, Pai. Porque o Senhor aprove a ti, ó Deus, nos incluir na tua família, nos fazer herdeiros com Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, Deus, porque o Senhor entrou na história, redimiu a nossa vida, nos fez filhos teus, Deus, para que nós alcancemos a outros com o mesmo amor. Ajuda essa igreja, Deus, a viver de forma fiel à palavra do Senhor. A ser espelho, ó Deus, nesse mundo caído, apresentando a luz que é Cristo Jesus. Amém. Obrigada, Deus, porque Cristo é o único caminho e fora dele não há esperança. Pai, nós estamos incluídos nessa esperança. Deus, nós aguardamos ansiosamente o retorno de Cristo para juntos, ó Deus, nós vivermos eternamente com o Senhor. Enquanto isso não acontece, Deus, nós caminhamos por aqui, peregrinando neste mundo, sabendo que aqui, Deus, não é a nossa casa final. Por isso nos ajuda a sermos servos fiéis e obedientes à Tua palavra, Deus. Servos que amam ao Senhor de verdade e que expressam esse amor, ó Deus, vivendo de forma digna do sacrifício do Cordeiro que foi imolado pelo Senhor. Sacrifício, ó Deus, que o Senhor mesmo preparou através do Cordeiro perfeito que é Cristo Jesus, o Seu Filho, que o Senhor mesmo entregou em nosso favor. Deus, nós Te louvamos e queremos que a nossa vida seja a recompensa desse Cristo que morreu, mas que também ressuscitou. Deus, nós Te adoramos, nós Te louvamos, Pai, nesse momento com as nossas vozes, ansiosos para ouvir a Tua palavra, Deus, e aprendermos mais do Senhor. Sermos instruídos, ó Deus, e sermos cheios nesse momento de esperança para vivermos mais uma semana, ó Deus, temendo ao Senhor, servindo ao Senhor e louvando ao Senhor com a nossa vida. Em Cristo, o Cordeiro perfeito do Senhor. Amém. Queridos, pode se sentar. Louvado seja o nome do nosso Deus, que está entre nós, recebendo esta adoração, estes louvores ao Cristo, que é o único caminho para que nós possamos encontrar o Pai. Todo louvor e toda glória. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Antes, eu quero informar aos pais com filhos de 2 a 4 anos. Nossa irmã Ananda estará com as crianças hoje no maternal. E nós vamos continuar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Nesta noite, o pregador da palavra é o evangelista Jonathan. Que o Senhor o use com graça e que a igreja do Senhor seja edificada e fortalecida nessa noite. Passo a palavra, então, ao evangelista Jonathan. Meus irmãos, saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, é muito bom e graça do Senhor poder contemplar a casa dele cheia, repleta de pessoas, e ao mesmo tempo há sobre nós uma grande responsabilidade, conduzir a palavra do Senhor para que esse povo possa ser edificado por essa palavra. E o meu desejo é que nessa noite, tanto eu como expositor da palavra do Senhor seja bem-aventurado na exposição, mas também que vocês aqui presentes, como servos dos senhores, assim como eu, sejamos bem-aventurados diante dessa palavra que é viva e eficaz. Neste momento, convido cada um de vocês a abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 21. Iremos ler Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Eu estarei lendo essa passagem e peço aos irmãos que acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono dizia: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, aquele que tem sede, darei de graça da fonte da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos e aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, neste momento eu convido você a baixar a sua cabeça e interceder ao Senhor que neste momento nós sejamos felizes diante da sua palavra. Interceder para que o Senhor venha, através da sua palavra, edificar a tua igreja. Que o Senhor, através do servo, ao qual sou eu, venha agir com graça e misericórdia para que esse teu servo seja um instrumento na vida da tua igreja. Essa é o meu pedido, eu peço. Interceda juntamente comigo, por mim, pois afinal eu sou totalmente incapaz de ser algo para despertar vocês. Mas eu creio na palavra qual que tem todo esse potencial para nos despertar, para edificar, e creio no poder do Espírito Santo que age entre nós. Oremos. Senhor, nós nos encontramos diante da Tua palavra, ó Deus. Nós nos encontramos diante do Senhor como igreja, como povo Teu, Pai, o qual foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Como povo Teu, Pai, o qual possui a promessa de que o Senhor virá, ó Deus, e nós nos encontramos aqui, Deus, diante da Tua palavra e diante das Tuas promessas, ó Deus. E o meu desejo nessa noite, ó Pai, é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor me use, ó Deus, como instrumento do Senhor para edificar a Tua igreja, ó Pai. Igreja essa que é preciosa para o Senhor, Pai. Igreja essa a qual lhe custou caro. Ó Deus, e nós clamamos a Ti porque nós reconhecemos que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer, quando o Teu servo mesmo, o Senhor Jesus, nos deixou evidente isso, nos afirmando que sem Ti nada nós podemos fazer. E nós clamamos a Ti, Pai, haja sobre nós através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja edificando a Tua igreja nessa noite, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, talvez preocupados, ó Pai. Preocupados de como que nós temos guardado a Tua promessa. Mas que também, Deus, nós possamos sair daqui sentindo um conforto, ó Pai, porque o Senhor é fiel, aquele que é fiel, aquele que guardará a Tua promessa até o fim. É certo que não falha, é certo que não tarda, ó Pai, mas Ele virá. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor virá, e nós queremos clamar ao Senhor que nessa noite a Tua palavra venha, ó Deus, de agir com acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. É assim que eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós nos encontramos diante de um texto extremamente importante para a igreja do Senhor. Mas esse texto se encontra num livro que também é um livro que, para alguns, possui grande dificuldade. Imagine só se você tivesse a responsabilidade de transferir para alguém aquilo que é o livro de Apocalipse. Como que você diria para alguém que você está discipulando ou para alguém que você está conversando do que é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, para algum, é um livro cheio de enigmas. Como entender isso? O que isso quer dizer? Para alguns, o livro de Apocalipse é um livro extremamente assustador. Um livro assustador de se ler, porque ele narra e ele descreve eventos os quais acontecerão, ou os quais já aconteceu, que são extremamente espantosos, e nós ficamos preocupados. Mas também o livro de Apocalipse traz consigo uma grande mensagem. Para alguns, então, o livro de Apocalipse é um livro que desperta curiosidade e nos deixa espantados, mas também o livro de Apocalipse é um livro que traz para si um grande consolo, e alguns conseguem enxergar no livro essa sua mensagem. Um livro de consolo para o povo do Senhor. E é isso, de fato, que Apocalipse é. Por mais que alguns lhe enxerguem como um livro difícil ou um livro espantoso que nos assusta, mas Apocalipse é, de fato, um livro de consolo para a igreja do Senhor. Apocalipse é um livro que foi escrito em um momento que a igreja do Senhor precisava do consolo de Deus.
Se os irmãos olharem em suas Bíblias o texto de Apocalipse, capítulo 1, e ver que lá João vai nos dizer que eu, João, servo igualmente vós, o quais tenho sofrido também juntamente com vocês. Eis que então ele recebe a mensagem do Senhor, a revelação de Deus, daquilo que Deus há de fazer, daquilo que Deus está preparando para se realizar sobre a face da terra, aquilo que iria acontecer. Então, perceba-se, o livro de Apocalipse foi escrito enquanto o servo do Senhor, João, estava preso na ilha chamada Patmos. A igreja passava e sofria perseguição, mas é certo que também essa igreja tinha sobre si uma grande promessa, porque o livro de Apocalipse é um livro da revelação do Senhor. Mas também a grande mensagem de Apocalipse é: aquele que está no trono, ele governa todas as coisas, ele conduz todas as coisas, porque ele é o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Ele é aquele que está governando todas as coisas. Então o seu povo, o povo do Senhor, o qual enfrenta dificuldades, o qual enfrenta tribulações, pode descansar, porque o seu Deus está no controle de todas as coisas, e o seu Deus governa a história. Ele está conduzindo a sua igreja para o grande dia. O grande dia, o qual nós agora olhamos para o texto de Apocalipse, após passar tudo o que passou, a perseguição, o grande monstro que surge do mar, em meio ao caos, a besta, a igreja que sofre perseguição, agora está diante do grande dia. O grande dia do Senhor, aquele que prometeu que viria, eis que veio. Aquele que prometeu, como nós cantamos nessa noite, que iria para o Pai preparar a morada, preparou, e a cidade está pronta, ele está voltando. E o seu povo agora contempla tudo isso, toda essa maravilha. Então, no texto de Apocalipse agora, capítulo 21, nós vemos o anúncio, a revelação de Deus dada a João, de tudo aquilo que será o novo céu e a nova terra. E perceba-se, então, que diante disso e diante desse texto, nós encontramos como que se num cenário dentro do livro de Apocalipse. Nós vemos toda uma descrição de algo que muitas das vezes nos assombra e nos assusta, mas nós também contemplamos agora, a partir do verso 20, capítulo 21 agora, aquilo tudo de bom que Deus prometeu. Até aqui o povo vivia num cenário extremamente desafiador. O povo de Deus, o qual sofreu perseguição, peregrinou sobre essa terra, agora está diante da terra prometida. É como que se nós estivéssemos diante de um teatro, e as cenas até ao capítulo 21 que passassem fossem cenas difíceis para o povo de Deus, cenas que assombravam o povo de Deus, mas agora eis que a cortina fecha, e a cortina se abre novamente, agora tudo se fez novo. O povo não mais está sofrendo, o povo agora se encontra com seu Senhor. Então, meus irmãos, nessa noite eu gostaria de pensar com vocês, e de meditar com os irmãos, assim como nós cantamos nessa noite, que nós, o povo do Senhor, o qual vive sobre essa face da terra, e que até aqui tem peregrinado para o grande dia do Senhor, que este povo deve pensar no lar lá do céu. Então, o texto da nossa meditação, ou melhor, o tema da nossa meditação será: ó, pensai neste lar lá do céu. Lá do céu, ó, pensai neste lar lá do céu. E, meus irmãos, e o primeiro ponto o qual nós devemos meditar e pensar sobre isso, que é o seguinte: o nosso primeiro ponto se encontra a partir do verso 1 até o verso 2, mas também contém partes do verso 5. Então, o verso 1 começa nos dizendo assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E no verso 5 vai nos dizer: aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, o nosso primeiro ponto é que nós devemos pensar neste lá do céu, porque tudo se fará novo. Tudo se fará novo. João começa o verso 1 nos dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Meus irmãos, a expectativa a qual nós temos, ou a dúvida que nós temos, surge ao ler isso. Que novo céu e que nova terra é essa?
Aonde será? Será no céu? Nós iremos subir e ficar lá para cima com o Senhor? Surge essa dúvida, ou será aqui, ou Deus restaurará tudo? Como que será? Nós temos essa dúvida ao ler esses textos. Mas eu creio que o novo céu e a nova terra será esse mundo onde que nós vivemos hoje, esse mundo o qual foi contaminado pelo pecado. É essa terra que se fez maldita devido à consequência de Adão por ter pecado e desobedecido ao Senhor. Eu creio na promessa de que Deus restaurará todas as coisas e tudo se fará novo. Eu creio que ao mundo onde nós vivemos, o mundo onde foi contaminado pelo pecado, tudo que era bom, a palavra nos afirma que enquanto Deus criava a terra, eis que Ele olha para a sua criação e diz: eis que tudo é bom. Mas eis que o pecado entra no mundo. E tudo isso que era bom agora se torna mal. A terra se torna maldita e a promessa de Deus é que Ele venceria o mal. E se a gente olhar do início da Bíblia até o fim, nós vemos Deus escolhendo para si um povo e conduzindo um povo para uma nova terra. Ele escolhe Abraão e chama Abraão para sair da sua parentela, da sua terra, e levaria para uma nova cidade, para um novo lugar, prometendo algo bom, a terra que manava leite e mel. E Ele também nos promete que nós somos hoje peregrinos que caminhamos rumo aos céus, então nós vemos essa promessa de um novo céu e de nova terra. Mas sabe aonde certamente será esse novo céu e nova terra? Será nesse cosmo, nesse mundo onde nós vivemos, nesse universo que nós habitamos, que será redimido pela glória do Senhor. A glória do Senhor há de encher toda a terra e tudo se fará novo. Se a gente olhar para o texto, isso fica evidente. No verso 5, vai nos dizer assim: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Ele não diz: eis que faço outras coisas, mas faço nova. Eu vou redimir a criação que foi afetada pelo pecado. Quando Deus escolhe Noé, eis que Ele imunda todo mundo, como o juízo dele trazido sobre a face da terra. E Ele escolhe para si uma família, para começar tudo de novo. Mas agora, a palavra do Senhor nos afirma que não será trago o juízo do Senhor através das águas, mas será trago o juízo do Senhor através do fogo. E se nós olharmos para 2 Pedro, o texto que nós lemos hoje, nessa noite, vai nos dizer que tudo neste mundo está sendo entesourado para ser o quê? Desfeito pelos fogo do Senhor que renovará todas as coisas. O fogo, na palavra do Senhor, tem um grande simbolismo de purificação. O Senhor fará tudo novo, meus irmãos, mas cabe aqui a nós um alerta. A palavra que Pedro nos diz é: o mundo qual nós vivemos está sendo entesourado para a destruição, para tudo ser desfeito. Sabe de um perigo que nós corremos? Que nós vivemos neste mundo. E nós temos cooperado para o entesouramento deste mundo. Nós construímos nós não, porque eu não construí casa nenhuma, mas nós desejamos e construímos belas casas. Casas que enfeitam esse mundo que nós vivemos. Nós queremos possuir bons carros e belos carros. E sabe de uma coisa? Tudo isso está sendo entesourado para o dia do juízo do Senhor. E aqui há um alerta para nós, povo de Deus. A palavra do Senhor vai nos afirmar que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E deixa eu lhe perguntar: onde está o seu coração? Quer uma ajuda? Pense comigo, qual foi a última vez que você perdeu uma noite de sono preocupado com o reino dos céus? Pense comigo, quando foi a última vez que você passou tempo conversando com alguém preocupado com a obra do Senhor? Preocupado com a vida de Deus, com a vinda de Deus? Mas pense comigo agora, e talvez você não vai ter nenhuma dificuldade em se lembrar. Qual foi o último momento que você se encontrou ansioso e preocupado com as coisas desta vida? Meus irmãos, nós devemos ser vigilantes, pois aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração.
Meus irmãos, se preocupe, sim, com aquilo que você deseja para a sua vida. Mas não coloque o seu coração nas coisas deste mundo e nas coisas desta vida. Se preocupe com o reino dos céus, com a vontade do Senhor. Porque se nós nos matarmos por essa vida, por obter as coisas nessa vida, será trabalho em vão, será vaidade, como Salomão afirmou. Porque, afinal de contas, tudo será consumido pelo fogo. Porque Deus fará tudo novo. Meus irmãos, a expectativa nossa deve ser de pensamentos lá no céu. Pensar neste lar lá do céu, e o povo do Senhor, meus irmãos, tem se perdido nesta vida por pensar muito nesta vida. Tudo está muito bom, por mais difícil que esteja, as coisas é boa, a vida não está tão ruim. O único momento que nós clamamos a Deus para que Deus venha é quando o trem aperta, aí você fala assim, meu Deus, volta logo. Mas aí a coisa fica boa, você fala, meu Deus, continue me abençoando aqui, derrama bênção para quê? Para eu crescer mais, ter mais terra, ter mais casa, ter mais carro. Aí quando a coisa aperta, você fala, Deus, vem logo. Você quer mesmo que Deus venha? Ou você quer apenas viver em paz? Meus irmãos, o nosso grande anseio pelo céu deve ser devido ao segundo ponto da nossa meditação. O segundo ponto da nossa meditação vai nos afirmar, que nós iremos ler e ver no versículo 3 e no versículo 7, que nós devemos pensar neste lá do céu, porque lá neste lá do céu, Deus habitará conosco, meus irmãos. O nosso desejo de ir para o céu e estar no céu não é porque lá terá ruas de ouros ou porque tudo será muito bom, mas é porque Deus habitará conosco. Esse deve ser o nosso anseio, meus irmãos. Esse deve ser o anseio da noiva do Senhor, de estar juntamente com o seu noivo, viver com o seu noivo, contemplar a face do seu Criador. Porque se o nosso anseio de ir para o céu é simplesmente porque lá será tudo muito bom, terá rua de ouro, é como um casamento que é realizado apenas pelo interesse financeiro. E não pelo amor realista ou pelo amor sincero. O nosso desejo de ir para o céu, o nosso dever de pensar neste lá do céu, é porque lá nós contemplaremos a face do Criador. E a promessa de que Ele estaria entre nós, conosco, se tornará uma realidade. Então eu convido os irmãos a olhar para o verso 3, o qual nos diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com ele, e ele será um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, essa é a grande graça do céu. A grande maravilha do céu não é as ruas de ouro ou os grandes muros belos. A grande graça do céu e a grande glória do céu é o fato de Deus estar lá e de Deus habitar conosco. E nós devemos ser cuidadosos quanto o nosso coração. O nosso coração é traiçoeiro. Talvez você se encontre aqui nesta noite simplesmente por interesse. Eu nunca esqueci uma frase de uma música que eu escutei que diz que os bares e as igrejas estão cheias pelos mesmos motivos. Sabe qual é? Lenitivos. Nunca tinha ouvido falar essa palavra. Eu falei, o que é isso? Lenitivos? Conforto, satisfação. Satisfação e conforto. É aquilo que o homem quer, se sentir satisfeito. E o que nos faz estar aqui, e estar aqui é a graça do Senhor, qual que nos conduz até aqui. E nos faz persistir na caminhada com o Senhor, de querer estar diante do Senhor, mas nós devemos avaliar os nossos interesses para com a nossa relação com Deus. Muitas das vezes o nosso interesse é ser simplesmente abençoado. Deus, me abençoe. Uma vez eu li um livro de um autor o qual eu considero muito, e ele faz uma ilustração extremamente interessante. Ele nos faz pensar que se você pudesse ter ou viver num paraíso, com todas as pessoas que você gosta, com tudo aquilo que você deseja e almeja nessa vida, podendo estar lá com... você iria criar esse paraíso. E você teria tudo o que você deseja.
Você trocaria esse paraíso seu para estar com o Senhor? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer, meus irmãos, porque nós desejamos tanto estar com o Senhor. E isso é lindo, e olha só que o verso está dizendo: então eu vi a grande voz vinda do trono, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Isso me lembra duas passagens. Gênesis 3 vai nos falar que na viração do dia o Senhor vinha ao encontro do homem e tinha ali, uma certa forma, uma comunhão com o homem, expressando então que Deus nos criou para uma comunhão, para um relacionamento. Esse é o grande diferencial do Evangelho para outras fés. As fés que existem no mundo são tantas fés, são fés, na maioria delas, se não todas elas, vazias. Fés de sacrifício, onde o fiel se apresenta ao Deus dele apenas para oferecer sacrifício em busca de obter algo. Mas o cristianismo é a fé onde evidencia que Deus caminha conosco, que Deus deseja andar com o seu povo, que Deus deseja relacionamento com o seu povo. É por isso então que Deus enviou o seu Filho, Cristo Jesus, o qual se fez carne e habitou entre nós, e morreu numa cruz para nos redimir, para que um dia, meus irmãos, nós estejamos com Ele plenamente, desfrutando da sua comunhão. Deus habitará conosco, o tabernáculo de Deus estará no nosso meio, o tabernáculo qual no Antigo Testamento representava a presença do Senhor. Isso será agora tudo pleno e plenamente desfrutaremos da presença do Senhor. Aquela é a grande pergunta que nós fazemos: qual é o fim principal do homem? Qual é? Qual é o fim principal do homem? Honrar a Deus? No céu, meus irmãos, nós desfrutaremos da presença do Senhor plenamente e para sempre. A promessa de um Deus presente no céu agora será plenamente realizada. Não será simplesmente por um momento ou em algumas fases, mas será eternamente. Deus estará conosco, e isso deve encher o nosso coração de desejo por esse dia. Uma noiva que não deseja o seu noivo deve considerar os seus motivos pelo casamento. Uma igreja que não deseja estar com o Senhor deve considerar as suas fés. Mas a palavra do Senhor ainda nos continua dizendo que, no verso 7, essa presença do Senhor será de uma forma singular. Ele afirma assim: o vencedor dará estas coisas, o vencedor dará tudo do novo céu. Mas há uma grande promessa que nos diz assim: eu lhe serei Deus e ele me será filho. Expressando sobre si, meus irmãos, agora seremos família de Deus, povo de Deus, reunido com o Senhor, vivendo onde Deus habita. Meus irmãos, isso deve encher o nosso coração de grande alegria. E nós devemos avaliar a nossa vida, porque senão a nossa vida será inútil. E talvez a nossa fé também, a nossa vida religiosa, de nada valerá. Porque o que Deus deseja de nós é que nós o amemos. O grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E se o seu amor não faz desejá-lo, talvez o seu amor não seja um amor verdadeiro. Talvez a sua fé cristã, a qual você cresceu no ambiente cristão, cresceu no meio presbiterianismo, seja apenas uma religião vazia. Sem amor, de nada valerá. Nós precisamos amar, nós precisamos almejar. Enquanto nós cantávamos, a minha oração era: Deus, nos permita que esses cânticos sejam verdade em nossas vidas. Eu almejo o grande dia em que eu hei de contemplar a sua face. Qual foi a última vez que você pensou sobre isso? Vou ser sincero, eu pensei muito nisso quando eu li esse texto. Meus irmãos, a palavra nos afirma que Satanás, o diabo, o vosso inimigo, está ao vosso derredor, está rugindo, brabo, como um leão, tentando tragar alguns.
E nós devemos tomar cuidado, porque muitas das vezes os rugidos de Satanás não são assustadores, mas são aconchegantes. O mundo tem feito a nossa cabeça, tem feito a nossa filosofia de vida, e nós temos sido levados não pela ética do reino dos céus, mas pela ética deste mundo. Portanto, a gente nem sequer pensa no dia ao qual que nós nos encontraremos com o Senhor. E a nossa oração deve ser igualmente de um grande servo do Senhor, o qual se chama Jonathan Edwards, o qual ele orava ao Senhor, clamando: Deus, fixa os meus olhos na eternidade. A oração da igreja do Senhor e do povo do Senhor deve ser: Deus, fixa-se os meus olhos na eternidade, no novo céu e na nova terra, no novo lar, para que os meus olhos não estejam, Senhor Deus, preso neste mundo, preso nas coisas desta vida. Meus irmãos, quer um conselho? Para mim e para você. Quem sou eu, para lhe dar conselho? Mas eis que diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, eu quero lhe dar um conselho. Em meio às dores do viver, em meio às alegrias também do viver, deixe de clamar para que Deus abençoe tudo de uma maneira para que tudo aqui fique bem. Clame, meus irmãos, para que os seus olhos e os meus olhos estejam fixos na eternidade. Se Paulo desejasse de Deus que tudo na vida dele fosse bom e belo para ele seguir o Senhor, Paulo tinha chutado o pau da barraca no início do ministério. Deus chama Paulo e fala assim: eu lhe farei o quanto vale sofrer pelo Evangelho. Eu falava: eu não vou para sofrer? Vou não. Meus irmãos, mas Paulo vai dizer que ele considerou tudo como perda para ganhar o reino dos céus. E aí, nós estaremos dispostos? Meus irmãos, nós devemos orar a Deus: Deus, fixa os meus olhos na eternidade. Era isso que movia Paulo. Paulo compreendeu o Evangelho de um modo que nós não compreendemos ainda hoje. Eu costumo dizer que o amor de Deus nos constrange, mas que o comprometimento de Paulo nos envergonha. Paulo tinha os olhos fixos na eternidade. Ele almejava o dia que ele estaria com o seu Senhor, o qual que era fiel para guardar toda a promessa. Mas, meus irmãos, há ainda um outro grande ponto, e de suma importância para os nossos corações. Até aqui, então, nós vimos que nós devemos pensar neste lá do céu, porque, primeiro, tudo se fará novo. Tudo que de ruim que existe neste mundo passará. A palavra vai dizer no verso 1, o mar já não existe. Em Apocalipse, eu fui aprender, enquanto pude estudar no IBEL, que Apocalipse apresenta a figura e a linguagem de um mar como representante do caos. Então, João está afirmando, através da sua visão, que ele viu o novo céu e a nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram e já não existe o mar. Eis que já não existe a maldade, o caos não existirá, porque Deus fará tudo novo. Então nós devemos pensar lá no céu, neste lá do céu, porque primeiro tudo se fará novo. Segundo, nós devemos pensar neste lá do céu, porque lá Deus habitará conosco. E terceiro, na verdade, nós devemos pensar neste lá do céu. Por que lá? Porque somente lá nós receberemos consolo do Senhor. Somente no céu, meus irmãos, nós receberemos grande consolo vindo da parte do nosso Deus, e João vai escrever isso e deixar evidente para aquele povo que sofria tanto, e para um povo que já sofreu tanto. Nunca um povo talvez foi tão massacrado devido à sua fé como o povo cristão. É por isso então que no verso 4 e no verso 6 e no verso 8 nós vemos o consolo vindo da parte do Senhor. O verso 4 nos afirma assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O verso 6 nos afirma: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, darei de graça da fonte da vida.
e o verso 8 a gente guarda para o final. Meus irmãos, o verso 4 nos afirma que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E sabe qual é o principal motivo de toda essa lágrima? A opressão deste mundo. Meus irmãos, se nós lermos Hebreus capítulo 11, onde vai ter ali a galeria dos heróis da fé, nós iremos ver homens que sofreram muito devido à sua fé. Homens que estiveram dispostos a gastar a sua vida, crendo e esperando a cidade cuja o arquiteto era o próprio Deus, Hebreus vai afirmar. Homens que perseveraram na fé. Homens dos quais o autor de Hebreus vai afirmar que o mundo não era digno. Mas se nós também olharmos para a história da igreja, veremos que grandes homens e grandes servos do Senhor já derramaram muitas lágrimas por causa do reino. Homens de que só de pensarmos a forma como eles morreram, talvez nós nos assustaríamos. Homens que foram mortos, e na verdade foram mortos ao ser crucificados de cabeça para baixo. Homens que morreram de tanto apanhar. Homens que serviram de entretenimento para uma nação inteira dentro de um coliseu, um ambiente onde se soltava o servo do Senhor e leões para os tragar e pegá-los. Homens que certamente morreram também queimados na fogueira. Meus irmãos, imagine só o quanto este povo chorou. Mas Deus lhe garante, persevere. Pense neste lar lá do céu, porque ao comparar o sofrimento desta vida com aquilo que há de vir, nada se comparar com o gozo do que há de vir. Com o grande consolo que nós receberemos, das promessas que nós temos, nós podemos enfrentar tudo, porque diante disso nada se comparará com as bênçãos do porvir. Então, meus irmãos, o povo do Senhor é um povo que já sofreu, sofre e sofrerá muito nesta vida. Mas é um povo que tem sobre si a grande promessa de um grande consolo. Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Aqueles que choram já irão chorar devido à morte de entes queridos. Quem nunca perdeu alguém que amava tanto? Mas nós temos a promessa, meus irmãos, daqueles que morrem em Cristo Jesus, pois ainda que morrem nesta vida, viverá. Nós teremos consolado, a morte já não existirá. Nada que afligia ou que afligirá o povo do Senhor existirá nesse novo céu e nessa nova terra. Porque as velhas coisas passaram e tudo se fez novo. E diante do sol da justiça, nenhuma maldade reinará. Isso deve consolar nossos corações. Se você lamenta, talvez, por a perda de alguém até o dia de hoje, lembre-se que um dia Deus lhe dará consolo. Lembre-se de que um dia viveremos em um lugar onde a morte já não mais existirá. Lembre-se que nós temos a promessa de que Deus enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Meus irmãos, perseguição vem e virá. Mas lembre, valerá a pena. Se é bom chegar em casa e ter uma esposa para consolar, imagino quão bom será chegar no céu e ter um Deus que enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Não há consolo igual, não há ombro amigo semelhante. Deus promete para o seu povo: eu hei de honrar os meus. E aí, no verso 8 ainda a promessa de consolo continua, nos dizendo assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e com enxofre, a saber, a segunda morte. Você me pergunta, onde está o consolo nisso, Jonathan? Difícil, não é, encontrar? Sabe qual é o consolo diante dessa promessa de que o Senhor punirá toda impiedade? Apocalipse, no capítulo 5 ou capítulo 6, se eu não me engano,
vai nos afirmar que aqueles que foram martirizados e morreram devido à perseguição que sofreram, essas almas estão diante do Senhor, clamando ao Senhor por vingança, clamando ao Senhor por justiça, e Deus nos afirma que a Ele cabe a vingança. Há um povo que sofreu, há um povo que morreu, e há um povo que está diante do Senhor clamando por justiça. E aqui, meus irmãos, a justiça do Senhor servirá como um consolo para todos aqueles que sofreram por causa do Evangelho. Então vale a pena ser fiel. Deus se vingará de todos os nossos inimigos que perseguiram o seu povo e a sua igreja. Isso será um grande consolo para o povo do Senhor. Mas, meus irmãos, eu quero caminhar agora, por fim, para a conclusão do nosso sermão e dessa exposição dessa noite. Mas eu gostaria de repensar com vocês todos os pontos quais nós meditamos até aqui, na temática do sermão dessa noite, que é ao pensar neste lá do céu. Primeiro, porque nós devemos pensar neste lá do céu, porque Deus fará tudo novo. Nós devemos pensar também neste lá do céu, porque Deus habitará conosco, e esse é o grande diferencial deste paraíso, onde Deus habitará com o seu povo. Terceiro, nós devemos pensar neste lá do céu, porque lá, meus irmãos, que nós teremos um grande consolo. Mas, meus irmãos, há também sobre nós um alerta nesse texto de hoje. Verso 8 caracteriza aqui aqueles que serão punidos ou aqueles que serão lançados no lago de fogo com enxofre. Sabe qual é a primeira característica desses que serão, ou desses que serão lançados, na verdade, no lago de fogo e enxofre? Olha aí para você ver qual é a primeira característica. Diz assim, quanto porém aos covardes. Quanto, porém, aos covardes. Meus irmãos, esses covardes aqui não é os covardes de Satanás, não. Esses covardes aqui é aqueles que se engajaram no reino sem pensar bem onde estavam entrando. O Senhor Jesus nos alerta para todo aquele que deseja seguir, que pense bem. Todo aquele que deseja abraçar a fé cristã deve pensar bem. Eu estarei disposto a ir até o fim? Eu estarei disposto a pagar o preço? Porque, meus irmãos, não haverá nada mais constrangedor de ser considerado como um covarde diante do Senhor. E deixa eu te falar, o que nos dá força para não ser covarde não é as nossas habilidades ou a nossa coragem. O que nos motiva a ser fiéis ao Senhor até o fim é o pensamento e a expectativa do dia do Senhor. Então, meus irmãos, uma igreja que deixa de pensar neste lá do céu está correndo um grande perigo, ou melhor dizendo, um servo ou um fiel que deixa de pensar neste lá do céu está correndo um grande perigo de ser considerado um covarde. Sabe por quê? Porque não tem perspectiva do reino. Porque não tem desejo por esse dia. Ele não almeja esse dia. Então, meus irmãos, o reino dos céus, a promessa deste lar, deve estar gravado nos nossos corações, para que assim nós não venhamos desistir em meio às tribulações e sermos considerados como covardes. Uma igreja que deixa de pensar neste lá do céu, uma igreja que se encontra morna. É uma igreja que se encontra sem expectativa daquilo que Deus pode realizar ainda hoje. Então, meus irmãos, há um chamado para nós. Como já afirmei e cito novamente, nós devemos clamar a Deus assim como o seu servo John Taedes clamava: Deus, crave nos nossos olhos, ou crave nos meus olhos, ou crave, os meus olhos na eternidade, fixe os meus olhos na eternidade, para que assim eu possa sempre pensar neste lá do céu. Meus irmãos, que esse seja o nosso anseio. Que Deus nos capacite para isso. Não estou aqui simplesmente para apontar uma falha nossa,
mas eu quero, juntamente com os irmãos, nos unir ao Senhor por clamar a Deus: Deus, faça com que os nossos olhos estejam fixos na eternidade. Faça com que, como povo do Senhor, nós desejamos estar e viver contigo. Faça com que as preocupações desta vida não roubem de nós o desejo ou a expectativa de um dia viver com o Senhor. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Deus, fortaleça a nossa fé. Me ajude a ter sempre diante dos meus olhos a eternidade e entender que tudo nessa vida é passageiro. Nada se comparará às dores, o sofrer deste mundo, nada se comparará com a glória do porvir. Que essa seja a oração da igreja do Senhor. Que essa seja a oração da noiva que espera encontrar com o noivo. Esse é o meu desejo para nós, meus irmãos. Que nós tenhamos o lar do céu, a expectativa de viver lá, sempre guardado na memória, para que assim possamos perseverar diante das lutas e das tribulações. Neste momento eu convido nossos irmãos do louvor a nos conduzir em uma canção. Convido os irmãos a se colocarem de pé para a gente louvar o nosso Deus.
Deus, nós oramos a Ti, Pai, para que o Senhor, de fato, coloque em nosso coração esse desejo, esse almejo, ao ponto de cantarmos constantemente, todos os dias, em todos os momentos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos prepara para isso, ó Pai, nos faz também estar preparado para encontrar com o Senhor e como noiva, ó Pai, almejar pelo dia o qual nós encontraremos com o Senhor, ó Pai. Nós queremos pedir perdão por todas as vezes que os nossos olhos, ó Pai, se encontram fixos neste mundo e só pensam nesta vida. E nós clamamos a Ti, ó Pai, eleva os nossos olhos para a eternidade, faça-nos confiar e crer nas Tuas promessas e nunca perdê-las de vista. A Tua palavra nos afirma que o Teu povo tem sofrido e tem se perdido por falta de conhecimento, ó Pai. E nós clamamos a Ti, ó Pai, fixa as Tuas promessas em nossos corações ao ponto de que nada faça com que nós deixemos de almejar para o dia o qual nós encontraremos com o Senhor, ó Deus, e que a nossa canção seja Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ó Pai, até que o Senhor venha. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, é assim que nós oramos, ó Pai, lhe agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor não nos deixa só, o Teu Santo Espírito agiu e ainda age sobre nós, e nós queremos clamar, haja cada vez mais em nossas vidas e através de nós, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Recebam a bênção neste momento. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, que em breve voltará, e o amor de Deus, o nosso Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, esteja sobre todos que estão aqui presentes, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Antes de nos despedirmos, nós queremos receber aqueles que estão nos visitando e dar alguns avisos. Aguarde mais alguns instantes. Passo a palavra aos nossos adolescentes que vão receber os nossos visitantes hoje. Boa noite, igreja. Boa noite. Bom, hoje nós tivemos muitos visitantes, mas apenas um que veio pela primeira vez, apenas dois que vieram pela primeira vez, que é nosso irmão Marcos e a nossa irmã Ana Lívia, que está lá no fundo. Eu peço que os dois se coloquem de pé, por favor. Nossa igreja é muito grata por ter vocês aqui conosco, junto conosco, e peço que vocês voltem sempre. Vocês são muito bem-vindos aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. E quem estiver aí perto dos irmãos, por favor, cumprimentem eles. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Em Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, volte outra vez, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Sintam-se muito bem-vindos no nosso meio, tá? Nós temos alguns avisos, meus irmãos, muito importantes para vocês. Então eu peço a atenção de todos, por gentileza. São avisos muito importantes. Nossa semana está repleta de atividades, tá? E eu vou começar do próximo domingo para cá, tá? A ordem das atividades. Próximo domingo, primeiro domingo de dezembro. Pois é, já chegamos em dezembro, já estamos chegando em dezembro, tá? 2024 está caminhando para o final. Se Cristo não voltar, até lá chegaremos em 2025, tá? E eu quero lembrar a igreja, então, que no próximo domingo haverá a Santa Ceia. Eu quero ver a igreja cheia no próximo domingo, como hoje, tá? Então, você que veio hoje, faça esse compromisso de voltar próximo domingo, para ceiar, para se deleitar na presença do Senhor.
além da ceia do Senhor, o próximo domingo será um domingo mais especial, porque na ocasião nós teremos batismo e profissão de fé de alguns irmãos também, tá? O batismo e a profissão de fé de alguns irmãos, tá bom? Então ore para que Deus possa abençoar. Esta semana ainda é uma semana de avaliação. Lembro ao conselho e a todos os irmãos que fizeram a classe de catecúmenos, a classe para preparação para a profissão de fé, que nós teremos a nossa reunião para avaliação, conversa com os irmãos, na próxima terça-feira, às 18 horas, aqui na igreja, tá? Na sala pastoral. Então, participem, não faltem, tá? É um momento muito importante para esta ocasião. A igreja esteja em oração nesta semana, tá? Também quero informar a igreja sobre o dia do evangélico. Os irmãos, por favor, coloquem aqui. Próximo sábado, dia 30 de novembro, as igrejas evangélicas de Rio Paranaíba, juntas, celebrarão o dia do evangélico aqui em nossa cidade, tá? O tema desta celebração, deste culto, será o despertamento, tá? Com base em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, estará conosco na ocasião o pastor Júnior Alcântara, que vai levar a palavra do Senhor. É um pastor da Assembleia de Deus e vai ministrar a palavra do Senhor no próximo sábado, às 19 horas, ali no Salão Verde. Você que é da nossa igreja, participe, é um momento importante. Nós temos que nos unir com outros irmãos de outras denominações, fiéis à palavra do Senhor, para celebrar a nossa fé, tá bom? Então, guarde essa data, próximo sábado, ok? Então, aviso do domingo, aviso do sábado, agora eu venho para segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, à noite, quero lembrar todos os irmãos do coral, que nós teremos ensaio amanhã às 19 horas. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas. Nós temos em torno de 25 pessoas no coral, tá? Participem, ok? O nosso ensaio amanhã será de extrema importância para a apresentação da cantata de Natal que nós estamos organizando para o próximo mês, tá? Então, amanhã, ensaio do coral. Também quero, para encerrar, lembrar a igreja que nós temos orado às segundas, tá? Das 6 às 7 da manhã aqui na igreja. Oramos em especial pela nossa igreja, tá? Pelas famílias da igreja, pelos enfermos e também pela construção do novo templo, pela fase de conclusão. Como os irmãos sabem, o nosso desafio ainda é grande e nós queremos orar para pedir ao Senhor que proporcione à igreja esta realização desta conclusão, tá? Então nós estaremos aqui amanhã às 6 da manhã. Participe. Não, se você gosta de orar, é um momento para você deixar a sua casa um pouco mais cedo, começar a sua semana em continuação com o culto de hoje em oração, tá? Nós estaremos lá na porta e à porta, nosso irmão Emílio, diácono ali, vai entregar para aqueles que desejarem um novo envelope, tá? Dessa nossa campanha de conclusão da construção, tá bom? Então, você pode participar da maneira que você quiser, se o Senhor tocar em seu coração para abençoar este desafio, esta obra, tá? Então, eu peço que você aguarde para que nós possamos chegar à porta e cumprimentar a todos. Que Deus abençoe e dê uma ótima semana. O evangelista Jonathan à porta juntamente comigo.